Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Ei, Zedu, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Zedu, a gente acompanhou no Noticiário Nacional nos últimos dias, né, essa decisão da Justiça de São Paulo que determinou a interdição do ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso. Ele está com 94 anos, o pedido foi feito pelos filhos e ele vem já com um quadro avançado de Alzheimer, né? E a partir dessa decisão, pelo menos foi o que o noticiário contou, né, ele deixa de ser responsabilizado pelos seus atos civis, vida financeira e patrimonial. Vamos explicar para os nossos ouvintes como é que isso acontece? Vamos lá, Fernanda. Aquelas pessoas que, seja por causa transitória ou por causa permanente, não estiverem em condições de exprimir claramente a sua vontade, devem ser colocadas sob curatela. Nós temos a curatela. Hoje em dia, a gente usa até ainda essa expressão interdição, mas essa expressão é uma expressão até ultrapassada, né? E a gente precisa explicar que no Código Civil antigo, de 1916, a gente não tinha muita diferença entre os graus de dificuldades psicológicas, psiquiátricas ou neurológicas das pessoas. O Código usava uma expressão que é até muito engraçada, falava em loucos de todo gênero. Ou seja, aquele que não tinha um padrão de comportamento totalmente alinhado com o que as pessoas entendiam de normalidade, eram considerados loucos de todo gênero, ou seja, pouco louco ou muito louco não importava, essas pessoas tinham que ser interditadas. E a interdição era total, a interdição abrangia todo e qualquer ato da vida civil das pessoas. Hoje em dia não é mais assim, Fernanda. Hoje em dia, o que vai determinar efetivamente é o limite da possibilidade de expressão clara e sem qualquer dúvida da vontade da pessoa. Se a pessoa não tem condições de expressar a sua vontade, ela vai ser colocada em interdição. Isso quer dizer o seguinte, que a interdição ela não vai ser total. Ela vai abranger tão somente aquilo que é necessário para proteger a pessoa que vai ser colocada em curatela. Então, por exemplo, a pessoa pode ter capacidade ou condições totais para se expressar em relação, por exemplo, para exercer uma profissão, mas ela, por algum motivo qualquer, não tem condições de lidar com dinheiro, não sabe lidar com dinheiro, gasta tudo. Então, essa pessoa seria parcialmente interditada, ou seja, seria curatelada para lidar com o dinheiro, mas não seria impedida, por exemplo, de trabalhar. Eu não sei se eu estou conseguindo te explicar bem, Fernanda. Sim, tá sim, Zedu. E o que a gente vê? Uma pessoa com Alzheimer é uma pessoa que não tem a memória, né, totalmente funcional, às vezes confunde as coisas, dependendo do grau da doença, ela pode evoluir para alguma coisa muito pior. Então impede que essa pessoa, que a manifestação de vontade dessa pessoa seja realmente límpida, seja realmente espelhando aquilo que ela efetivamente deseja. Porque para que você manifeste uma vontade ao celebrar um negócio jurídico qualquer, Fernanda, você precisa saber o que você está fazendo, né? Você precisa ter todos os elementos do que envolve aquilo. Então, se uma pessoa, por mais inteligente, por mais capaz, por mais brilhante que seja, em alguns momentos da sua vida não consegue ter condições de realmente exprimir a sua vontade, ela tem que ser colocada em interdição, e me parece que é isso que está acontecendo no caso do nosso ex-presidente Fernando Henrique. No caso do ex-presidente, me parece ali, né, que há um entendimento, a unanimidade, né, de todos os filhos, de que isso é necessário, e que ele já estaria num grau, assim, bastante comprometido do Alzheimer, de não entender, eu imagino, né, e que momento da vida ele está vivendo. Agora, é diferente quando não há concordância de todos os membros da família e quando a pessoa está lúcida, não é? Porque também tem o seguinte, a gente tem que... A curatela, hoje, não é vista como um instrumento de afastamento da pessoa da vida. Muito pelo contrário, é vista como um instrumento de proteção.
Imagina, Fernando, uma pessoa que não tem lucidez suficiente para tomar decisões pode ir a um banco, por exemplo, fazer um saque e distribuir aquele dinheiro para quem eventualmente esteja só interessado em aplicar um golpe ou tirar proveito indevido. Então a Uhum. pessoa tem que ser interditada exatamente para ser protegida, porque quando ela é interditada, quando acontece a curatela, é nomeado esse curador, é o curador que vai se responsabilizar pela vida civil daquela pessoa. É o curador que vai ser o gestor da vida civil daquela pessoa, tá? E me parece que a situação dele é essa, que já sem condições de tomar decisões, precisa dessa proteção. Sim. E como que tramita isso, Zedu? É algo que é rápido, não é? Em tese é rápido sim, mas a gente sabe das dificuldades do nosso judiciário, né? Uhum. A interdição ela pode ser promovida pelo cônjuge ou pelo companheiro, pelos parentes, pelos tutores, pelo representante, né, de alguma entidade em que essa pessoa eventualmente esteja abrigada, até pelo próprio Ministério Público, tá? Então, os filhos, no caso, né, são parentes, eles podem sim promover essa interdição para levar toda a documentação que comprove essa situação, essa legitimidade para promover, e o juiz vai receber aquela documentação. A gente recomenda sempre que a pessoa já leve um laudo demonstrando a razão pela qual se pretende a interdição. O juiz vai ter uma entrevista pessoal com essa pessoa. Se for o caso, vai determinar que se faça uma perícia por um especialista. Feita essa perícia, constatando que realmente aquela pessoa tem essa dificuldade de lidar com os atos da vida civil, é decretada a interdição, nomeado o curador, e esse curador tem que prestar contas da gestão dos recursos, tá, Fernando? Não Sim, é simplesmente alguém que vai substituir e fazer o que bem entender com o patrimônio alheio, não. perfeito. Vai ter que prestar contas, sim, o Ministério Público é sempre muito vigilante com relação a isso, e é isso. Então não é um processo tão demorado, mas tudo que envolve judiciário a gente precisa ter um pouco de paciência. Uma coisa que é legal da gente falar, geralmente, é melhor trazer um responsável de fora para poder tomar conta disso ou um membro da família? Fernanda, isso aí vai de cada arranjo familiar, né? Porque você tem situações em que os membros da família não podem, não podem por algum motivo exercer essa curatela, porque não têm condições, porque trabalham fora, porque vivem em outro país até, ou outra cidade, enfim. Mas a gente sabe também que a Constituição, no caso de pessoas idosas, né, ela vai dizer que é um dever dos filhos cuidar dos pais das suas enfermidades, né? Então, mas o que o juiz vai considerar na nomeação do curador é quem oferece melhores condições de atender aos interesses do curatelado. Entendido. É isso, né, Aquilo que Zedu? o curatelado é o que vai ser feito. Te agradeço pela participação e por abrir a semana aqui conosco, hein? Vamos aí, Fernando, e semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta.